Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, podermos orar juntos, podermos aprender mais também da sua palavra. Vamos iniciar abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 119. Salmo de número 119. Vamos ler a partir do verso de número 101 até o verso de número 105. Salmo 119, verso de número 101 ao verso de número 105. Diz assim a palavra de Deus: De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. A palavra de Deus, meus irmãos, nos orienta de que, se quisermos ter uma vida orientada, se quisermos ter uma vida de fato guiada por Ele, nós não devemos nos guiar pelos misticismos ou pelas coisas escondidas pelos homens, mas o Senhor se revela, o Senhor é Deus que fala e fala através da sua palavra. É por isso que, mesmo nesse tempo que nós teremos, um tempo de oração, claro, também um tempo de meditação nas Escrituras, mas principalmente de oração, mesmo assim, a nossa orientação, a nossa bússola, o nosso norte sempre é a palavra de Deus, ela é que nos orienta. Então, meus irmãos, orientados e iluminados pela palavra de Deus, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Senhor. Pai amado, Deus bendito, Deus gracioso, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. Obrigado porque em meio a tantas ocupações que o Senhor nos dá, alguns trabalham, outros estudam, outros têm tantas outras ocupações em seus lares, em suas casas, com as suas famílias, mas o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de podermos parar com essas coisas um momento, nos ajuntar aos nossos irmãos e orarmos a Ti, Senhor, e Te buscarmos e sermos orientados por Tua palavra. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor nos dá. Muito obrigado por esse privilégio que temos, que o nosso coração possa ser aquecido com essa verdade e que nós saibamos sempre valorizar esses momentos, de forma que sempre que tenhamos oportunidade, sempre que o Senhor nos dê ocasião, nós possamos estar com os nossos irmãos, na comunhão dos santos, desfrutando, Senhor, das bênçãos de orarmos juntos e de sermos edificados juntos por Tua palavra. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 21. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso de número 21. Assim diz a palavra de Deus: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui, meus irmãos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, Ele dizendo de maneira muito clara do relacionamento que existe entre a obediência aos seus mandamentos, a obediência à lei, à vontade do Senhor e o amor que nós temos pelo Senhor. Ora, meus irmãos, nós sabemos muito bem que quando nós gostamos de uma pessoa, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos atender a sua vontade, nós queremos lhe fazer o bem. E em se tratando de Deus, cujo todos os mandamentos são bons, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, não poderia ser diferente.
É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz que aquele que o ama tem manifestado na sua vida a própria figura do Pai, a própria figura do caráter de Cristo. E quando nós olhamos essa beleza, essa santidade do nosso Deus, existem então duas reações que nós temos. Uma é justamente contemplar essa glória e, ao mesmo tempo, verificar em nós mesmos o quanto nós estamos distantes disso. O quanto, muitas vezes, ao invés de agradarmos ao nosso Deus através dos nossos atos, nós o desagradamos através da desobediência da sua vontade. A lei, assim como um espelho, ela aponta para o nosso erro. E assim como nós não nos limpamos com o espelho, mas nós buscamos a outra coisa, então assim como nós verificamos que com a lei que nós somos impuros, nós então corremos para Cristo, corremos para o perdão, corremos para a confissão de pecados. Então, entendendo que precisamos amá-lo mais, entendendo que precisamos obedecê-lo mais, vamos nesse momento juntos, como Igreja do Senhor, fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos orar, oração de confissão de pecados. Pai nosso, Deus bendito, a Tua palavra nos diz, Senhor, de maneira muito clara, que nós somos pecadores. Tua palavra nos diz que nós éramos os Teus inimigos, que nós éramos pessoas completamente afastadas e apartadas, Senhor, de Ti. Mas o Senhor, por pura graça, misericórdia e amor, o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. E desta feita, ó Pai, a lei que nos condenava não nos condena mais, mas ela ainda aponta o nosso pecado. E nós então olhamos para a Tua vontade, para a Tua lei revelada nas Escrituras. E nós Te pedimos, Senhor, que nos perdoe pelos pecados cometidos e que nos oriente, que nos guie para nós Te amarmos de maneira mais verdadeira através da Tua palavra, através da Tua vontade revelada. Que nós possamos, Senhor, nos achegar a Ti com amor verdadeiro, não Te amando, Senhor, como o mundo requer, de maneira fria e superficial, não amando como nós muitas vezes queremos, que é apenas ter um relacionamento sem profundidade, mas Te amando como a Tua palavra requer, Senhor, Te amando com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, sendo movidos a Ti, Senhor, por esse relacionamento maravilhoso e pactual. Ó Senhor, derrama o Teu perdão sobre a Tua igreja, derrama arrependimento verdadeiro sobre a Tua igreja, e que nós possamos ser motivados a cada dia pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, a Te amarmos de maneira cada vez mais verdadeira, cada vez mais profunda, e que o Senhor se manifeste em nós, que o Teu amor se manifeste em nós, e que assim, ó Pai, nós possamos ser sal, nós possamos ser luz, nós possamos transbordar o Teu Espírito. Assim, nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos cantar ao nosso Deus, vamos cantar primeiramente o hino número 144, hino número 144. Que segurança Tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante um Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi
céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino de número 104. Hino de número 104. Na paz e alegria em Cristo. Mais do que milhares, é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei.
Podem se assentar. Os irmãos que estão aqui presentes têm algum pedido de oração relacionado à saúde, seja dos irmãos mesmos, seja de algum parente? Pode falar. Certo. Certo. Mais algum irmão? Certo. Mas não é Covid não, né? Tá certo. Menos mal. Mas ela está em casa, né, Sarinha? Irmãos, fiquem à vontade, viu? Não se acanhe, não. Se tiver. Bem, eu gostaria de pedir por um filho de um pastor. Na verdade, assim, não é uma coisa que vai ser resolvida a curto prazo, não é uma doença simples, né? Mas ele tem... O filho desse pastor, que ainda está no ventre da mãe, ele foi diagnosticado com uma doença no ventrículo esquerdo, do coração, né? O nome do pastor é Jean, é um pastor presbiteriano, que hoje reside nos Estados Unidos, está fazendo doutorado lá, e o seu filho, então, já vai nascer com esse problema congênito, com poucos dias de vida ele vai ter que fazer uma cirurgia do coração, e entre os 18 e 20 anos vai ter que fazer um transplante de coração. Então, que os irmãos estejam orando por ele. O nome da criança é Antônio. Então, esteja orando por ele, pelo pastor Jean, por sua esposa, sua família. Expondo aqui, né, para os irmãos, para que nós estejamos orando. Não vai ser uma batalha, não é uma batalha simples, né? Mas que Deus os esteja abençoando também. Então, meus irmãos, a palavra de Deus lá em Isaías 53 diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E ali não diz respeito apenas às nossas enfermidades da alma, mas também diz respeito às nossas doenças. Porque ainda que a doença que nós temos não seja necessariamente uma consequência de um pecado que nós cometemos, mas a doença entrou no mundo por conta da morte e a morte entrou por conta do pecado. É por isso que quando todas as coisas forem renovadas, novos céus e nova terra, não haverá mais doença, porque o pecado ele será extirpado. E é por isso então que o Senhor ele nos diz que nós devemos orar uns pelos outros, porque a enfermidade é uma das lutas que nós temos na nossa vida aqui na terra ainda. Então, nesse momento, vamos orar pelos pedidos da nossa irmã, pelos pedidos de Sarinha, também pelo o filho do pastor Jean e outros pedidos, outras pessoas que nós sabemos que também estão enfermas, que nós conhecemos. Vamos colocá-los todos diante do trono da graça de Deus. Senhor, nós somos tuas ovelhas, ó Pai, nós somos os teus filhos, e por conta disso, Senhor, o Senhor nos garante, através de Jesus Cristo, chegarmos até o teu trono da graça. Muito obrigado porque o Senhor nos permite nos aproximarmos de Ti, que é tão santo, tão poderoso, tão majestoso. Muitas vezes, ó Pai, quantos homens que são poderosos na terra e nós não conseguimos nos aproximar deles, mas o Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor nos garante acesso ilimitado. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a confiança de que estamos diante do Senhor da aliança, aquele que diz: nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor que disse que nós deveríamos orar, que nós deveríamos buscar, que nós deveríamos invocar. E nesse momento, ó Pai, nós estamos diante de Ti, colocando a vida dos nossos irmãos. Ó Pai, nós estamos Te pedindo por Ivaneide, estamos Te pedindo pelos pedidos da nossa irmã, nós estamos Te pedindo pela vida do pastor Jean e tantas outras pessoas, ó Pai, que nós não conhecemos ou que nós não nos lembramos, ou outras pessoas que nós
não quisemos trazer nesse momento, mas que sabemos que estão passando por lutas nessa área de enfermidade, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que com tua misericórdia, com teu Espírito Santo, esteja chegando na vida dessas pessoas, ó Pai. Que aqueles que já te conhecem, que sejam confortados e consolados pela esperança que está na tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa aquecer os seus corações nesse momento. Ó Pai, que aqueles que estão com enfermidades graves, muitas vezes em leitos de hospitais, Senhor, que ali seja um momento também, ó Pai, de reflexão, que também seja um momento de amadurecimento espiritual para eles, Senhor. Ó Pai, que aqueles que não te conhecem, Senhor, que eles venham a ser atingidos por tua graça, que eles venham a ser convencidos de que o Senhor não é apenas aquele que cura o espírito, mas é aquele que também cura o corpo, porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Ó Pai, o Senhor que é o médico dos médicos, é aquele que pode nos curar de todas as nossas enfermidades. Nós colocamos esses pedidos diante de Ti, sabendo que o Senhor não somente é poderoso, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, ó Pai, derrama a Tua graça sobre os enfermos de nossa igreja, sobre essas pessoas que amamos e que estão lutando contra essas coisas, ó Pai. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar também, meus irmãos. Nós já estamos num período aí de final de ano e são muitas reuniões que acontecem de presbitérios, de conselho de igreja, várias definições para o ano que vem. Então, antes de termos a nossa palavra, eu gostaria então de tirar um momento para orar com os irmãos acerca então das decisões, das coisas que serão acertadas para o ano que vem. Que Deus esteja abençoando o conselho dessa igreja, que Deus esteja abençoando o nosso presbitério, nos dando sabedoria, nos dando temor a Deus, para que tudo venha a ser resolvido para o bem da igreja e para a glória de Deus. Então vamos orar nesse momento por nossas autoridades da igreja, nosso conselho, os nossos diáconos e também por todo o nosso presbitério. Deus querido, nós também colocamos diante de Ti, Senhor, os pastores, os presbíteros do nosso presbitério, ó Pai, sabendo que o Senhor é soberano sobre todos eles, que o Senhor conduz todas as coisas para a glória do Teu nome. Nós queremos pedir, ó Pai, que lhes dê sabedoria, que lhes dê mansidão, que lhes dê amor, que lhes dê amor a Ti e amor à igreja, ó Pai. Abençoa, Senhor, todas as igrejas do nosso presbitério, onde o Teu evangelho é pregado, Senhor. Abençoa tanto as igrejas organizadas já, como também as congregações. Abençoa os conselhos, as mesas administrativas, Senhor. Abençoa cada membro, ó Pai, cada pessoa, cada família que faz parte do nosso presbitério. Tantas coisas, ó Pai, estão para serem decididas agora nesse final e no início de ano. E nós te pedimos que tudo isso seja decidido visando unicamente a glória do Teu nome, o bem do Teu povo. Ó Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor capacitou, o Senhor deu dons aos homens para governarem de maneira santa a Tua igreja. E nós te pedimos então, ó Pai, que a Tua graça se manifeste através destes homens, Senhor. Te pedimos também pelos diáconos da nossa igreja, aqueles que têm servido na parte física, na manutenção, ó Pai, do templo, pessoas que têm dedicado as suas vidas também ao serviço da igreja, ó Pai. Nós temos a certeza de que não são os nossos próprios projetos, que não são os nossos próprios sonhos, mas de que a igreja, ela é Tua. O Senhor é o grande, verdadeiro e bom pastor. O Senhor é aquele que conduz as suas ovelhas sempre da melhor forma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que apesar de nós a Tua obra seja feita,
que a tua graça seja derramada através principalmente da pregação do Evangelho, e que mais e mais pessoas venham a ser abençoadas nas nossas igrejas, no nosso presbitério, e que o teu reino cresça e se fortaleça cada vez mais. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar acerca de uma coisa que é bem pertinente quando nós falamos então de oração. Nós vamos falar sobre a relação entre a oração e aquilo que nós chamamos, aquilo que temos na palavra e nos nossos símbolos de fé como sendo a doutrina da providência. Para isso vamos iniciar abrindo a palavra de Deus no texto de Mateus capítulo 6. É um texto bem conhecido dos irmãos. Mateus capítulo 6, verso de número 8. Nós vamos nos ater, na verdade, à parte B desse versículo. Mateus capítulo 6, a parte B do versículo, justamente aqui está depois do ponto e vírgula, que diz assim: porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes do que lhe o peçais. Então, meus irmãos, a providência de Deus é uma doutrina que ensina que Deus, Ele governa todas as coisas de acordo com a sua vontade. Não é só que Ele simplesmente define as coisas e aí Ele vê então se essas coisas vão dar certo ou não, mas Deus, Ele define as coisas e define os meios pelos quais então essas coisas vão acontecer. E aí uma pergunta que muitas vezes surge, e principalmente nós que damos muita ênfase à questão da soberania de Deus, as pessoas podem se perguntar: mas por que nós oramos se Deus, Ele governa todas as coisas? Qual é a importância da oração se existe então a providência de Deus? Antes de tudo, meus irmãos, nós já falamos sobre o que é a providência, mas nós devemos também entender ou tentar definir o que é oração. A oração na forma mais bíblica da palavra. O nosso catecismo maior vai dizer o seguinte: a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com auxílio do seu Espírito e com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. É claro que o conhecimento, então, ele vai ser importante. É importante nós sabermos que existe a providência de Deus, mas, ao mesmo tempo, é extremamente importante que nós nos relacionemos com Ele através da oração. Nós devemos entender que o conhecimento da verdade, ele sempre vai permanecer abstrato, sempre vai permanecer distante de nós, se nós não temos um relacionamento com Deus através da oração. O Espírito Santo, ele ensina, ele inspira, ele ilumina a palavra de Deus para nós, ele ministra a palavra de Deus através da oração, como nos diz o apóstolo Paulo, que através de gemidos inexprimíveis, ele nos move na oração. Então, um certo autor vai dizer o seguinte: alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. A oração, ela deve ser, para nós que somos cristãos, para nós que cremos no Deus triuno, como a respiração. Como eu mencionei na oração agora há pouco, os irmãos imaginem o quão é inacessível, por exemplo, não precisa nem ser o presidente da República, o quão é inacessível, por exemplo, um vereador, um prefeito, uma pessoa que assume um alto cargo num governo, e nós temos acesso livre ao nosso Deus. E esse acesso, é importante que se diga, nem sempre foi assim. Então, no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus ainda estava sendo revelada para
que a sua glória externa fosse maior ainda, para que as pessoas olhassem e temessem, porque ainda estava sendo revelado, o Senhor, durante um longo período de tempo, não permitiu que as pessoas se aproximassem de maneira tão livre. Os irmãos podem se lembrar, por exemplo, de quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. Ele disse: você subirá até o cume do monte, Arão e os sacerdotes ficarão no meio e o povo ficará embaixo. Essa estrutura ela é repetida justamente no próprio tabernáculo, no próprio templo. Então, você tinha o lugar comum, dentro do tabernáculo você tinha um lugar santo, e dentro do lugar santo você tinha um lugar que se chamava Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança e onde somente o sumo sacerdote entrava. E entre o Santo dos Santos e o lugar santo, você tinha um véu, cujo um anjo estava bordado ali. E como nós sabemos, depois que Jesus Cristo morre, uma das coisas que é feita de maneira instantânea é que esse véu ele é rasgado, porque a comunhão ela foi completamente estabelecida, porque não haveria mais um mediador humano como na antiga aliança, como houve Abraão, como houve Noé, como houve Davi, como houve Moisés, mas o próprio Deus homem, Jesus Cristo, é esse mediador e nos garante essa mediação. Então, nos achegarmos a Deus, nós fazemos isso, esse nos achegar a Deus é feito através de Cristo. Então, veja só que privilégio nós temos. Se nós pararmos para pensar que na história do povo de Deus, contando obviamente com o povo de Israel, a igreja no Antigo Testamento, a maioria das pessoas não teve o acesso glorioso que nós temos hoje. Então, a questão da oração, como sendo parte da vida cristã, ela é uma coisa indiscutível. Mas, trazendo a pergunta que nós colocamos no começo, mas se há a providência, a oração, ela muda alguma coisa? Se existe o governo de Deus, a oração, ela muda alguma coisa? Alguém perguntou para um teólogo: a oração muda a mente de Deus? E ele respondeu: não. Mas ele disse assim: se a pessoa tivesse me perguntado, a oração muda as coisas? Ele disse: eu teria respondido: é claro que sim. Porque a oração é um dos meios que Deus usa para executar o seu governo. Então, a oração ela não vai mudar a mente e a vontade de Deus, mas ela vai mudar as coisas de acordo com aquilo que Ele determinou. Tendo em vista, meus irmãos, então essa relação entre a oração e a providência, devemos saber que ela é um meio de graça determinado por Deus. Ela não é uma fórmula mágica, nem é uma relação de causa e efeito. A oração tem muito mais a ver com relacionamento do que com eu vou fazer isso para alcançar necessariamente isso. Esse pensamento, na verdade, meus irmãos, é de que nós temos a oração e que nós confiamos no poder da oração em si e não no poder de Deus. Esse, na verdade, é um pensamento pagão. Esse, na verdade, é um pensamento ímpio, porque os ímpios, eles fazem as suas preces a seus deuses e eles acreditam que pelo poder daquilo que eles estão fazendo, pelo ritual que eles estão fazendo, eles vão alcançar alguma coisa do seu Deus. Então, sim, nós acreditamos que Deus ele age através da oração, mas nós acreditamos que Ele faz isso porque Ele mesmo assim determina. Então, todo o poder está nele e não naquilo que nós fazemos. Nós temos uma advertência aqui, meus irmãos, então, de que qualquer aprofundamento sobre a eficácia, sobre a efetividade da oração, não pode ser conduzida como se fosse uma investigação científica, como se nós fôssemos fazer então um manual para que os irmãos alcancem aquilo que querem através de determinada forma de oração. Nós não devemos ver Deus como um criado celestial que nos atende de acordo com os nossos pedidos. Ele tem prazer sim em fazer aquilo que nós pedimos, mas enquanto isso Deus nos exorta que devemos nos achegar
a Ele, através de Cristo, que nós devemos amá-lo e que todas as coisas que nós pedimos, segundo a sua vontade, Ele irá nos atender. A oração, então, meus irmãos, ela é tão essencial que ela está presente na história de vários homens de Deus. E de maneira muito gloriosa está presente na história de Cristo. Meus irmãos, nós devemos parar para refletir o seguinte: se Cristo, sendo o próprio Deus, orou constantemente, quanto mais nós não precisamos dessa comunhão. Por exemplo, Lucas capítulo 5, verso 16 diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E essa forma que é escrita no original, e ele se retirava, é um tempo verbal que indica que era um costume. Ele fazia isso várias vezes, ele constantemente se retirava para orar. Lucas capítulo 6, verso 12 diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. A oração, meus irmãos, não nos leva então para longe da providência de Deus, mas nos traz para perto. Orarmos ao nosso Deus e orarmos fervorosamente não é descrer na soberania dele, pelo contrário, é acreditar que nas suas mãos está o governo de todas as coisas. Na oração há um relacionamento pessoal, há um relacionamento íntimo com Deus. Assim, meus irmãos, pedir a Deus e ser atendido por Ele é parte na história da vida de qualquer discípulo de Cristo. Por isso, meus irmãos, há reuniões de oração, por isso há vigílias, por isso há momentos de oração no culto, porque o Senhor não nos manda apenas orarmos individualmente, e veja só como isso é precioso, porque Ele diz: não faça como os hipócritas que oram no meio das praças, porque a oração deles é simplesmente para serem vistos, mas Ele diz assim: ore lá no secreto do teu quarto com a porta trancada, ainda dá esse detalhe. E Ele também nos ordena orar de maneira pública e coletiva no culto. Os irmãos já pararam para pensar, porque geralmente na igreja presbiteriana você não tem 200 pessoas orando, falando de uma vez? É porque, meus irmãos, tudo que nós fazemos no culto, nós fazemos de maneira coletiva. Então, assim como quando uma pessoa está cantando aqui na frente, nós não ficamos cantando músicas diferentes, quando uma pessoa está orando, todos nós ouvimos porque estamos orando junto com aquela pessoa. No culto nós fazemos tudo de maneira corporativa, de maneira coletiva. Então o Senhor nos manda orar no nosso individual e nos manda orar coletivamente. Nós somos chamados a orar de maneira incessante, como é dito na Escritura: orai sem cessar. Nós vemos então a relação da providência de Deus e a oração se manifestando na forma de que o povo de Deus é incitado a orar, e que diversas vezes na Escritura o Senhor atende esses chamados. Por exemplo, lá no livro de Atos, quando Pedro está preso e as pessoas começam a orar para que ele seja liberto, e é muito interessante aquela história, porque Pedro chega lá, bate na porta, e o povo que estava orando para ele ser liberto não acredita. Diz: não, que conversa é essa? Pedro está preso e Pedro está lá. Nós vemos então Daniel sendo livre da boca do leão. Nós vemos Sadraque, Mesaque, Abidnego sendo livrados pela mão de Deus. A oração então é este meio de graça pelo qual Deus executa os seus decretos. Mas veja, uma coisa interessante também é que Deus, mesmo sabendo do seu poder e da forma como Ele faz todas as coisas, para que a nossa fé seja aumentada e fortalecida, Ele nos incita não só a orarmos, mas a orarmos constantemente. E esse constantemente não é no sentido de que eu estou dizendo, não é só de ter um grande número de orações, mas é de até mesmo pedirmos as coisas de maneira repetida, pedirmos as coisas de maneira insistente. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas,
capítulo 18. A partir do verso de número 1, Lucas, capítulo 18. A partir do verso de número 1 diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, já está dando a lição da parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então veja, o Senhor nos ensina a perseverarmos na oração, a pedirmos. Em outro texto ele diz: pedi, pedi, batei, batei, justamente incentivando a questão da perseverança na oração. Embora Cristo ele nos ensine também contra as vãs repetições, e aí o problema está justamente no fato de elas serem vãs e não no fato de serem repetições. Ele nos diz que por Deus ser o nosso Pai, nós podemos e devemos insistir e perseverar naquilo que nós pedimos a Ele. Tanto a oração que nós fazemos então por pedidos de fato, quanto a oração em que nós intercedemos por outras pessoas, em uma grande matriz de efeitos, em uma grande conjunção de causas, o Senhor usa essas coisas para a glória do seu nome. É impossível, meus irmãos, que Deus ele seja manipulado pela oração, mas Deus ele faz uso da oração para o bem do seu povo, como nos diz o livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Precisamos então entender que a oração, na verdade, ela é uma ação que está dentro das obras da providência. É importante que Deus, ele prometeu que responderia às orações do seu povo. Não é uma relação que é mecânica, mas é uma relação que vem através das promessas de Deus. Precisamos orar, precisamos ter este relacionamento com Deus, porque Ele determinou esse meio de graça para nós. Então, se nós formos fatalistas e dissermos: não, eu não vou orar porque eu acredito que Deus ele vai fazer as coisas independente de mim ou não. Na verdade, o que nós estamos fazendo é agindo com incredulidade e com desobediência. É como uma pessoa que diz assim: não, eu não vou evangelizar porque todos os que são eleitos, eles serão salvos. Mas no momento em que você diz: eu não vou evangelizar, você está de maneira clara desobedecendo um mandamento de Deus. Então, a nossa atitude como pessoas que são cristãs e que creem na palavra de Deus é obedecer, orar e nos aproximarmos dele. Nós devemos entender, meus irmãos, que existem situações na nossa vida na qual a oração ela age de maneira especial, de forma que outro meio de graça não poderia agir. E mais uma vez, voltando ao exemplo de Cristo, nós vemos nos evangelhos como é descrito que Cristo ele tinha uma profundidade no conhecimento das Escrituras, em meditar nas Escrituras, mas no seu momento mais angustiado, ele foi orar. Ele passou a noite orando ali no Getsêmani, ele entregou o seu coração ao Senhor ali de forma a que, como é dito no texto, o suor saía do seu rosto como se fossem gotas de sangue, porque
os meios de graça do nosso Deus são usados de maneira específica. Então, ele poderia ser consolado pela palavra de Deus? Poderia, mas a oração na angústia, a oração no momento em que precisamos falar com o nosso Deus, ela age de maneira especial. Nós devemos olhar então e saber que Deus ordenou certos fins e ordenou certos meios para a realização desses fins. E em alguns casos, pela sabedoria de Deus, os meios incluem que nós peçamos e oremos a Ele. Nas palavras de Agostinho, ele diz: as orações são úteis para obter os favores que Ele mesmo anteviu que nos daria. Diante de tudo isso, meus irmãos, nós somos então chamados à oração, e o que é maravilhoso, o próprio Senhor nos dá todo o conteúdo e nos auxilia nessa oração. Nós oramos ao Pai na mediação do Filho com a intercessão do Espírito. Então, nós não pensemos que a palavra, a gente costuma dizer isso, e está certo, que a palavra é Deus falando conosco e a oração somos nós falamos com Deus. Nós falando com Deus. Isso está certo, mas é que você não pense então que pelo fato de você estar falando com Deus, você faz isso sozinho. Não. Em todo esse processo da oração, Deus está com você, lhe guiando, fazendo com que as suas limitações e fraquezas não sejam um impedimento para a oração, como é apresentado por Paulo em Romanos capítulo 8, verso de número 26, ele vai dizer: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Entendemos então a harmonia entre a providência e a oração de Deus. Sabemos então, meus irmãos, que esta harmonia apresentada nas Escrituras, há uma harmonia da providência com as orações do povo de Deus, que tem o espírito da oração. Em muitas ocasiões, então, são colocadas essas respostas de oração da parte de Deus. Agora, perceba e entenda uma coisa: o fato de Deus responder às orações do seu povo não significa que sempre a resposta vai ser positiva, do ponto de vista de atender ao seu povo. Por exemplo, nós temos lá em Gênesis um determinado momento em que um dos servos de Jacó, então ele pede um sinal, que seria a mulher que ele iria levar para o seu senhor, que essa então lhe oferecesse água. E isso é atendido da forma que ele pediu. Já nós temos no Novo Testamento mesmo o apóstolo Paulo pedindo então que Deus afaste o seu espinho na carne, o mensageiro de Satanás, que como ele disse, que o esbofeteava, e Deus responde a sua oração, mas ele responde dizendo: a minha graça te basta. Ou seja, ele não atendeu o pedido de Paulo, foi uma resposta negativa, mas foi uma resposta. Qual é o ponto dessa questão? É de que Deus, ele sempre manifesta a sua vontade através da oração e sempre requerendo o melhor do seu povo, ainda que na nossa visão limitada aquilo não pareça ser exatamente assim. Então, o Senhor nos diz: se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Ele nos concede no nome de Cristo. Em qualquer uma dessas formas, então, seja na forma positiva ou na forma negativa, nós temos uma concessão do próprio Deus. Nós recebemos essa recompensa. E nós sabemos então que, por um tempo, a providência, as questões do contexto que nós estamos vivendo, podem parecer até mesmo contrárias às nossas orações. Mas, depois disso, então, vem a resposta do Senhor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quantas vezes, então, nós, quando adoecemos mesmo,
e às vezes quando nós já estamos ali enfrentando a doença, nós começamos a orar a Deus e ao invés de melhorar, nós pioramos. Quantas vezes nós estamos passando por uma situação difícil na nossa família e nós estamos orando e aí parece que fica pior. E aí a gente pensa, meu Deus, mas eu estou orando e as coisas estão piorando. Devemos saber, meus irmãos, e um certo teólogo escocês, ele disse assim, isso é como se Deus, ou como um machado que primeiro é colocado para trás, para depois ser colocado para frente. Muitas vezes Deus ele faz isso na nossa vida, Ele nos mostra o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós precisamos nos aprofundar no relacionamento com Ele, e nos deixa passar por esse momento para que nós possamos olhar de maneira mais clara para a sua graça e para a sua misericórdia, quando finalmente vem a sua resposta. Quando nós parecemos então desesperados com a situação colocada diante de Deus, o Senhor, Ele nos abençoa. E nós somos levados a dizer, como no Salmo 65, verso 5, com tremendos feitos nos respondem tua justiça, ó Deus, Salvador nosso. Então, meus irmãos, a providência e a oração são duas coisas que caminham juntas. Oramos a Deus, apresentamos os nossos pedidos, apresentamos a nossa gratidão, porque sabemos que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele ordena todas as coisas para a glória do Seu nome e para o bem da Sua igreja. Amém. Vamos, então, orar ao Senhor mais uma vez. Vamos fazer esta última oração, fazendo uma oração de gratidão ao nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, agradecer ao nosso Deus. Logo em seguida, então, estaremos encerrando mais esse culto de oração ao nosso Deus. Deus amado, nós sabemos que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, é soberano sobre todas as coisas. A Tua palavra nos diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for por Tua permissão. O Senhor que ordenou os lugares dos astros, das estrelas, das galáxias que estão acima de nós. O Senhor quem ordenou onde cada célula do nosso corpo estaria, onde cada átomo da criação estaria. E o Senhor que é Senhor sobre todas essas coisas, jamais deixará com que o Teu povo caminhe de qualquer forma. Se o Senhor ordena que todas essas coisas tenham um lugar certo, nós sabemos que até mesmo, ó Pai, as aflições, sabemos que até mesmo os momentos difíceis da nossa vida também são ordenados por Ti, Senhor. Nada está fora do Teu controle, tudo está no Teu comando, e por conta disso, então, nós podemos orar a Ti, confiando na Tua providência sobre todas as coisas, confiando num Senhor que não é impotente, confiando no Senhor que não conhece o futuro, mas é o Senhor que sabe tudo aquilo que irá acontecer, é o Senhor que determina todas as coisas segundo a glória do Teu nome, ó Pai. E por causa disso, então, nós Te oramos, nós já Te pedimos, já intercedemos pelos nossos irmãos, e agora, ó Pai, finalizando esse momento, nós queremos Te agradecer. Queremos Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado no meio do Teu povo, aqui na Igreja Presbiteriana Memorial. Queremos derramar por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, ó Pai. Pelo fato de nós termos acordado, pelo fato do Senhor nos ter dado o que vestir, o que comer, pelo fato do Senhor nos ter trazido até aqui nessa noite para sermos edificados, aquecidos por Tua palavra. E acima de tudo, nós Te agradecemos, ó Pai, pela salvação. Te agradecemos porque o Senhor, antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor elegeu todos aqueles que seriam parte do Seu povo. Senhor, que com esta lição que nós aprendemos hoje à noite, nós Te oremos de maneira mais firme, de maneira mais persistente, de maneira mais perseverante, que nós não sejamos desanimados pelas dificuldades, pelas aflições, mas que apesar dessas situações, nós possamos fazer como nosso Senhor Jesus Cristo, que se achegava a Ti constantemente em oração, que nós possamos
nos retirar para orar, que nós possamos orar com fé, que nós possamos orar com confiança, que nós possamos orar com a certeza de que nós estamos orando não a um homem impotente, não a alguém que está com o seu ouvido surdo ou com sua mão ressequida, mas alguém que tem o seu ouvido atento às necessidades, alguém que tem a sua mão pronta para agir. Ó Senhor, como nós aprendemos nessa noite, antes que nossa palavra chegue à boca, o Senhor conhece as nossas necessidades, nos permite descansar nessa verdade, nos permite lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, nos permite lançar sobre Ti todo o nosso desespero, nos permite lançar sobre Ti todas as nossas expectativas, que nós confiemos no Senhor, que ordena todas as coisas, cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Assim nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus em toda a face da terra. Amém. Irmãos, podem assentar. Meus irmãos, na sexta-feira eu quero já aqui estender o convite. Teremos o aniversário da nossa mocidade. Teremos aqui então, trazendo a palavra a nós, o pastor Ian, da Igreja Presbiteriana de Filadélfia. Apesar de ser organizado pela mocidade, mas não é exclusivo dos jovens. Então, todos os irmãos estão chamados a estar conosco aqui na sexta-feira, no sábado à tarde, na expansão. Quem estará pregando será o irmão Weber, no sábado à tarde. E no sábado à noite, eu estarei pregando lá na expansão também, no horário normal do culto. Então, sexta-feira à noite, sábado à tarde, sábado à noite, os irmãos estão convidados a estar conosco. Vamos estar meditando sobre o tema Caminhando com Jesus. E aí, em cada oportunidade dessa, nós vamos estar falando sobre um ponto do ministério de Cristo. Então, na sexta-feira, o pastor Ian estará falando sobre Jesus como o caminho. No sábado à tarde, o irmão Web estará falando sobre Jesus como a verdade. E no sábado à noite eu estarei falando sobre Jesus como sendo a vida. Então, todos os irmãos estão convidados. Que o Senhor os abençoe nesse restante de noite. Vão em paz para as suas casas e até sexta-feira, se Deus quiser. Amém.